Muito bom dia para você, Sardenberg. E aí, Milton, bom dia, ouvintes. Sardenberg, o governo durante essa semana esteve aí debruçado na questão dos gastos públicos, o rombo estava muito grande, o ministro Henrique Meirelles toma a decisão então de fazer cortes, contingenciar aqui, contingenciar ali, mas fala que também podem vir impostos, ou seja, aumento de impostos. Qual é a sua análise em torno dessa questão? Bom, Milton, acho que primeiro a gente olhar os números, né, que referente às contas públicas do governo federal, né? Então você tem a meta do governo é fazer um déficit de 139 bilhões de reais. Então começa que a situação das contas públicas piorou tanto no final do governo Dilma que gerou déficits que vão sendo se repetindo, né? Então, por exemplo, no ano passado você teve um déficit de 154. No período anterior você teve um déficit maior ainda. E a ideia é ir reduzindo, em vez de tentar acabar com o déficit de uma vez só, o que é difícil, né? Porque eles estão com dificuldades de segurar 58 bilhões de reais, então o déficit é de 139, como é que você vai matar um déficit desses? Então, a meta é ter um rombo de 139 bilhões de reais. Mas, considerando as contas a partir de hoje, quer dizer, estimulando as contas a partir de hoje, você tem a falta de 58 bilhões de reais. Faltam 58 bilhões para fechar as contas. Fechar as contas significa dar aquele rombo de 139. Então, na verdade, você pode dizer que somando 139 com os 58, o governo está rodando hoje com um buraco de 197 bilhões de reais, que é maior do que o déficit realizado em 2016, que é de 154 bilhões. Ou seja, se nada for feito, quer dizer, se não houver ganho de receita ou corte de despesa, o déficit desse ano vai ser maior do que o ano passado e a situação das contas públicas vai piorar em vez de melhorar. Então, esse é o ponto em que estão as coisas. E aí, então, você tem que resolver 58 bilhões. Quando isso acontece, o governo fica primeiro catando dinheiro, né? Catando dinheiro ali e aqui. Então, por exemplo, tem um dinheiro de precatórios, quer dizer, pagamentos que o governo fez para empresas, para pessoas, depositou nos bancos e por alguma razão as empresas do banco não foram buscar o dinheiro. A empresa acabou, tem uma pendência judicial e tal. Aí o governo vai lá e pega de volta esse dinheiro. Bota na conta de novo. Bota na conta de novo. É difícil você calcular o valor e tal, mas enfim, você vai lá e pega lá, e que seja os trocados, você pega. Tem pendências judiciais nos tribunais superiores que podem ajudar ou não o governo. Então pode entrar uma receita aí. Tem a receita da repatriação, que não se sabe exatamente quanto pode dar, mas vai dar uns 10 bilhões talvez. Bom, e aí então você vai tenteando aqui e ali, e a conclusão que o governo está chegando, e os especialistas, é que você procura uns trocados aqui e ali e não dá 58 bilhões. Uhum. Não soma 58 bilhões. E aí então sobra para os impostos. Essa é a equação. E uma vez que chegou aos impostos, a questão é quais impostos que o governo poderia aumentar. E aí os candidatos habituais são aqueles impostos que podem ser elevados sem autorização do Congresso, que são contribuições, por exemplo, né? COFINS e PIS, contribuição do financiamento social e tal. O governo pode aumentar isso por decreto, né? As alíquotas são variáveis. E também pode aumentar a CID, que é a contribuição sobre a gasolina, mas isso ele não quer fazer porque aumenta o preço da gasolina e vai dar na inflação. E também não quer aumentar imposto, propriamente dito, imposto de renda, essas coisas, porque aí tem que dividir com os estados, né? Você sabe, o dinheiro obtido com contribuições é todinho do governo federal. O dinheiro obtido com impostos, imposto de renda, IPI e tal, tem que ser dividido com os estados. Então, o que
que tem é a possibilidade do governo definir já na semana que vem aumento de carga tributária, sendo suspeitos habituais o PIS e o COFINS, são impostos que incidem sobre o faturamento. E tem também uma terceira possibilidade, que é o governo eliminar as desonerações de impostos. Você lembra que a presidente Dilma fez todo um processo de tirar de várias empresas o pagamento, de dispensar várias empresas de pagar a contribuição previdencial sobre a folha de pagamento, né? Então isso voltariam esses impostos e tal. Então é essa a discussão que está dentro do governo para fechar esse buraco aí de 58 bilhões. E se der tudo certo, no sentido certo, quer dizer, aumentar imposto não é certo, né? Mas se eles conseguirem fechar a conta, então eles se encaminham para cumprir a meta, que é um buraco de 139 bilhões. Você vê que a situação das contas públicas é realmente lastimável, né? E que vai ter que ser feito um duro trabalho para segurar, porque o certo é ter superávit, né? Sem dúvida. Agora, de qualquer forma, no momento em que a gente vai vendo a inflação baixar, juros baixarem, ou seja, cria uma expectativa positiva, vem um aumento de tributo, vem um aumento de imposto, é uma reversão de expectativa, é uma frustração para quem pensa aí em crescimento. Para as empresas é muito complicado isso nesse momento. Porque você vai ter o aumento sobre o faturamento, né? Então é o PIS-COFINS e tal, e é sempre ruim, né? Mas o que é pior, do ponto de vista da macroeconomia, né? O que é pior é ter um rombo muito grande nas contas públicas, né? Então, e aí a ideia é o seguinte, então você tem que cortar gastos, mas não dá para cortar gastos no tamanho necessário enquanto não forem feitas as reformas. Né? Então, as reformas têm que passar. Por exemplo, a reforma da Previdência vai impor boa economia. Né? Vai impor uma boa economia, vai atrasar as aposentadorias e impõe uma boa economia. Então, por exemplo, aí você começa a reduzir o problema e não aumentar, né? Pois é. E além disso, outra coisa que o governo conta é que está havendo algum recrescimento econômico e aí vai dar uma ajudada também na arrecadação. Agora, é uma situação complicada, né? Situação complicada, porque a primeira obrigação do governo é botar as contas em dias, né? Então, se ficar de fato aumentando impostos que batam na inflação direto, como é o caso do imposto do combustível, aí você vai atrapalhar a inflação e atrapalhar os juros, né? Exatamente. Por isso que eles vão pegar esses impostos assim que são meio diluídos, viu? Que se espalham pela cadeia produtiva e não dão assim um efeito imediato na inflação. Ok. Tem uma ideia de quando isso pode ser anunciado? Como? Você tem ideia de quando isso pode realmente acontecer? Falaram que eu ia resolver até terça-feira, né? Ou seja, é coisa para semana que vem, então? Tá bom, então. Vamos aguardando e acompanhando isso, analisando o impacto, inclusive, de decisões como essa. Obrigado, Sardenberg. Até mais. Até mais. Vamos para o Repórter CBN?